Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, né? Quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mais uma semana se findando. Também mais um trabalho sendo completado. Sei que não sou nenhum bom em nada, e bom é Deus, mas procuro fazer aquilo que Deus me revela, da maneira dele, né? Hoje nós vamos falar um pouco da pessoa egoísta, ou aquela pessoa que se coloca acima de Deus. Para início de conversa, ninguém é acima de Deus. Ninguém. Quando a gente lê que Isaías viu o trono de Deus no ano que o rei Uzias morreu, todos nós sabemos dessa história, a gente vê acima de Deus um tipo de anjo, né? Eles estão sim no trono, acima de Deus, falando sempre a mesma coisa, há milhões de anos. Mas a Bíblia diz que eles têm 6 asas. Por mais que eles estejam acima de Deus, ali no trono, não é dado a eles esse poder de se sentir maior que Deus. A Bíblia diz que é tão tremendo a glória de Deus que os anjos sobrevoam com 2 asas, tampando a parte da frente, o rosto. 2 do meio eles estão no voo, e as outras 2 de trás cobrem os seus pés e o restante de seus corpos. Eles não são autorizados a olhar para Deus de cima para baixo. Então nada é e nunca será maior que Deus. Deus, para tudo, ele tem um momento específico para diminuir ou exterminar essa glória que se predispõe a querer ser maior que Deus. Ninguém é maior que Deus. Eu vejo pessoas com rei na barriga, até mesmo dentro da igreja, no dia a dia, pessoas que lá no passado não tinham nada. Muitas vezes uma pessoa que nasceu no berço rico é muito mais simples que um que comprou um carro ou tem um emprego bacana, aí já acha que é maior. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é um pouco da pessoa que puxa para ele mesmo que ele é um Deus. A gente viu muito disso acontecendo em Roma. Em Roma havia muito isso. Aqueles homens que estavam no poder queriam e faziam até as pessoas se dirigir a eles como Deus. Como Coreia do Norte, né? A gente tem lá o Pyongyang, um negócio assim, o nome dele. Lá tem ninguém é permitido adorar a Deus. Tem que adorar eles. Então, nos dias atuais ainda existe homens com essa prepotência, com essa coragem toda, né? Não passa de um mero humano que daqui a pouco Deus desliga ele. E assim também no rol das religiões já existe homem com esse pensamento macabro que acha que pode ser mais Deus. Ele se esquece de que maior que Deus é só Deus mesmo. Ele é o soberano, o grande, o poderoso, o único, que é digno de toda a nossa adoração. Não existe isso. A gente viu muito desses homens se colocar, se posicionar socialmente falando como um Deus. Mas não existe, nunca existiu um Deus igual ao nosso. Não deixa o rei aparecer nas nossas barrigas, né? Tem gente que diz que aquele ali tem um rei na barriga. Tem muita gente com esse comportamento, que quer ser endeusado, que quer... Sei lá onde é que a pessoa chega com essa prepotência tão grande, né? Vamos para Isaías 14, versículo 14.
que vai dizer assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Viu? Como tem pessoas que têm esse propósito de querer se comparar com Deus. Como que isso começa? Em algumas ocasiões, começa até por culpa nossa mesmo. Começamos a endeusar pessoas. E de repente isso sobe para a cabeça. Quem aí não lembra do Henri Cristo? Mora em Brasília ele. Mora numa chácara ali nas redondezas de Brasília, da nossa capital aqui do Brasil. Ele diz e quer convencer as pessoas que ele é o Cristo encarnado. E o que é mais interessante nisso tudo é que tem pessoas que se dirigem até o Henri Cristo como Cristo. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos receberia no alto, nas nuvens, nas alturas. Por que? E ele diz também que antes disso, de ele vir reinar aqui na terra, ele iria vir buscar a igreja dele. O Senhor não se faz presente na nossa vida de maneira nenhuma fisicamente. Muito pelo contrário, ele se faz presente na nossa vida espiritualmente. Ele está dentro da vida de cada um, se nós assim dermos lugar. Mas o homem, quando ele é incoerente, arrogante, prepotente, que tem todas essas coisas de trazer para a glória, para ele começa pequeno e daqui a pouco ele está como nesse versículo: subirei mais alto que as altas nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Quem não lembra da Torre de Babel? Qual era a finalidade daquela torre? Era a ignorância daqueles prepotentes, grandes reis, que subiam, que premeditaram tudo aquilo. Vocês sabiam que até as torres de Babel, até ela começar a ser construída, praticamente o mundo todo falava uma língua só? Sabia disso? Era. Nas torres de Babel é que Deus muda a maioria das línguas. Eles todos falavam uma língua só. Mas quando o homem achou que podia atingir o céu, mas de maneira nenhuma, Deus deu ali só um sinal para eles: parem, porque vocês não podem me alcançar fisicamente, materialmente, jamais alcança eu assim. Qual era a intenção daquelas pessoas? Chegar ao céu através de uma torre. E o que Deus fez? Confundiu a língua de todo mundo. Um pedia tijolo, chegava água, outro pedia água, chegava tijolo. Um já falava uma língua e ninguém se entendia mais. Porque Deus é assim, Deus estava na realidade dando um livramento para todos eles. Que não tem como, de maneira nenhuma, até olhando cientificamente, é impossibilidade do homem, não há possibilidade do homem atingir o céu na edificação de uma torre, achando que isso, olha a loucura, a qual ponto o homem chegou. Esse negócio de se sentir o pacotinho, a última bolacha do pacote, não é de agora. Muitos reis fizeram isso. Muitos reis, faraós, que queriam ser e foram até adorados, até os dias de hoje. As pessoas adorando outras pessoas. Quando estão adorando pessoas, ainda vai bem. O duro é a Índia, né? Que adora vaca, segundo o que eu sei. Adora macaco, rato, adora um monte de Deus. Seria bem mais fácil se nós adorássemos só a Ele. Mas o homem gosta de complicar as coisas. E no nosso meio também existe isso. No nosso meio, pastor, sim, no meio
No meio do povo de Deus existe isso. Existem pessoas que gostam de ser aplaudidas, que gostam de ser aclamados. Nossa, lá vem ele, ou lá vem ela. Quando canta misericórdia, quando prega misericórdia, o poder não está. Aleluia. Proibido a ninguém usar o poder a qual Deus nos deu, principalmente os nossos dons. Mas zele com cuidado, porque isso é uma ferramenta que você tem que saber usar, para não trazer nenhum atributo para a sua vida em si. Isso vai depender de Deus lá em cima. Se Ele quiser derramar sobre a tua vida e te encher de bênção, isso é um negócio de Deus, é de responsabilidade de Deus. Mas muitos foram os profetas lá atrás que Deus usou tremendamente. E muitos deles nunca experimentaram a riqueza aqui na terra. Deus já não dava, porque acredito eu que Deus sabe de tudo. Porque se desse, talvez Jeremias não era o Jeremias que ele foi, e é até os dias de hoje, como um homem, um exemplo a ser seguido. Isaías não teria sido o Isaías que ele é e foi. Por que você diz, pastor, ele é? Ele é porque ele não está presente conosco, mas os seus ensinamentos, tanto Jeremias como Isaías, estão aí. Elias, Eliseu, são homens que Deus não mandou nós adorarmos aí. Mas Deus permitiu que a Bíblia fosse completada com os livros deles, porque eles eram usados por Deus, e até então, até hoje, tudo que eles escreveram é base, é parte de uma base de Deus na nossa vida. Nunca deixa, de jeito nenhum, o teu chamado estragar quem é você. Te afastar, aleluia, da graça de Deus. Ou te deixar não mais temente a Deus. Temos que ser temente a Deus. Não importa o poder aquisitivo que eu tenho, que você tem. Não interessa, isso não te faz maior. Seus dons não te faz maior que ninguém. Amém? Vamos para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: aquele que se expõe e se exalta acima de tudo, ou que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Pastor, mas isso não existe. Existe Deus aí que vocês não fazem nem ideia. Pessoas que já perdeu o teto de misericórdia de Deus. Chegou a um ponto que ele ou ela diz: eu sou Deus. Se eu mandar para a direita, é para a direita que vai. Mas isso ainda existe? Existe. Existe. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil já está existindo também. Todo mundo sabe do que está acontecendo aí, né? Com relação a um certo ministro aí, o cabeça de ovo lá, o Alexandre de Moraes, né? Ele está se sentindo um homem assim. Mas fica olhando o que vai acontecer com ele. Esse país nosso é um país que ele é abençoado por Deus. E ninguém vai massacrar o povo a qual Deus zela. Ah, pastor, mas todo mundo no Brasil? Não, estou falando de um país inteiro a qual é extremamente abençoado. No Brasil, nós temos todos os climas em um país só. Tem o sul que é frio, tem o nordeste que é extremamente seco, centro-oeste é uma mistura de tudo isso, tem áreas que é só cerrado, né? Tem áreas que já é aqui já sentido o Amazonas, região de Aripuanã, Juína, essas cidades para baixo aqui, já é de mata extremamente alta. Onde eu moro aqui é misto, um pouco é mata,
Outro pouco é cerrado, Campo Novo é cerrado. É um clima bastante gostoso. Como que um país só tem esses climas todos? Porque Deus soube, aleluia. Tem país que ele é só frio. Tem país que não dá nada, é só areia e sol. Aonde? Oriente Médio. Lá tudo para ser produzido tem que ser jogado água, tem que preparar aquela terra, que não é terra, tem o deserto de Saara naquela região. E alguns outros lugares é vulcão, é tanta coisa, o Brasil não tem isso. Porque Deus sempre zelou do povo brasileiro. Mais que os outros, não. Mas Deus fez um país que ele é bastante temperado. Nós temos todos os climas. E nós temos que glorificar a Deus por isso. É um país abençoado que é igual coração de mãe. Tudo que vem de fora entra aqui, se dá bem e vai embora. Já foi lá no passado roubado que só a gota por todos os países que fizeram até então do Brasil uma mina de ouro e vieram extrair o pau, desde o pau-brasil para fazer tintura, lembram disso? Lá no colégio, no passado, a gente estudou sobre isso. Então tem muita gente hoje que por ter uma condição melhor, estão querendo bagunçar o nosso país. Estão querendo escravizar, achando que é Deus e não é Deus. Deus está lá de cima, não. Deus está no meio disso tudo, olhando e amarrando cada lugar do jeito dele. A hora que ele puxar, a corda de Deus nunca arrebenta. Pode ter certeza que o grande vai voltar a ser pequeno. Então nunca deixe o egoísmo ou o eu te fazer uma pessoa superior ao outro, que é teu irmão, que é meu irmão. Nem você deve fazer isso, nem eu. Olha o que diz em Gênesis 3 e 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão a vós. Como Deus, sereis conhecedores de bem e do mal. Quem disse isso? Isso é Eva, no jardim do Éden, sendo convencida pelo próprio Satanás que o dia que ela comesse daquele fruto, é assim que o povo cai. O povo, a maioria de nós caímos por uma questão de saber ou querer ter uma coisa que nós não estamos, nem de longe nem de perto, preparados para isso. Nós não fomos preparados para isso. Deus não nos preparou para sermos Deus. E o diabo diz para Eva, olha, se você comer, você vai ver o bem e o mal. Você vai ter os mesmos olhos de Deus. E Eva então se empolga. Sabia que muitos de nós sofremos nessa terra por uma questão muito simples. Querer aquilo que não é nosso. E que de fato, jamais nenhum de nós vamos ser chamado de Deus. Nós não temos que ser adorados de jeito nenhum. Eva, então, quando o diabo diz, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão a vós como Deus. Olha, presta atenção que diz, como Deus. E Eva, então, se empolga. E vai e come. E além de comer, ela leva para o seu esposo. E o esposo ali, não sei que bobeira que foi, que ele também sabia do risco. Não sei, a Bíblia não diz o que Eva falou para ele. Mas a Bíblia diz o resultado daquela consequência de nós queremos ir a um tal ponto que muitas vezes os danos são irreversíveis na nossa vida. Cuidado com o teu queixinho empinado. Crente não tem queixo empinado. Crente não é melhor que ninguém. Crente não é melhor que ninguém. Nós temos, para chegar no céu, nós temos que nos nivelar de tal ponto, fazer as mesmas medidas. Todos nós somos vistos
de uma maneira por Deus como igual. Aí tem aquela pessoa que não, bom dia, ele dá para o outro, passa por cima, porque a pessoa talvez é um catador de lixo. Fica um lixeiro aí, um mês sem catar lixo na cidade que eu moro mesmo, o inferno que vai virar. É uma corrente, eu preciso do lixeiro, eu preciso do zelador, o zelador precisa de mim, é assim que é. Por isso que a Bíblia diz, é um corpo. Qual dos nossos órgãos, tentáculos, os dedos, né? Os olhos, nariz, arranca um. Se Deus deu essa quantidade de olhos, nariz, braço, perna, não tem um órgão nosso menos importante que o outro. Tem até órgão que a gente pode até substituir, mas nós não vivemos sem ele. Você pode viver com um rim? Pode. Pode viver com um pulmão? Pode. Você pode viver com um olho só? Pode. Né? Mas eles são úteis dentro do corpo. Então a igreja é um corpo. Então não tem esse negócio que o coração é maior que o rim. Não tem isso. Que os olhos são mais importantes que a boca. Não é. É tudo um conjunto a qual Deus adaptou a nós. Nos presenteou com tudo isso. Para que nós venhamos a saber usar. E não colocar nenhum à frente do outro. Cada um desses órgãos tem uma função. Assim como você, não importa a tua posição dentro da igreja, se é o zelador, se é você que limpa a igreja, não importa. Se você é cooperador, é apenas um membro que anseia um dia ser. Glorifique a Deus pelo que Deus está te oportunizando. Pela porta a qual Deus abriu. Mas não coloque isso acima das pessoas e nem queira de maneira nenhuma se comparar a Deus. Porque nem de longe e nem de perto nós somos igual a Deus. Elias Vitorino, Cosmo, paz do Senhor, tudo de bom, aqui está tudo bem. Eu espero que você e a tua família também estejam bem, viu, Elias? A todos que estão aí hoje de uma certa forma. Hoje nós estamos falando da prepotência das pessoas. Às vezes porque tem um emprego, já acha que é melhor que o outro. Às vezes porque tem um carro. Às vezes porque mora num bairro diferente. Tem gente que diz, mas você mora onde? Se eu falar, eu moro lá no Parque das Mansões, misericórdia, irmão, você mora lá. Você vê uma alegria, mas se eu falar, eu moro lá no alto da Boa Vista, meu Deus, aquele bairro é perigoso. As pessoas, né, eu acho que é a irmã Raí Silva, né, não é? É isso mesmo, né? A paz do Senhor, é Raí, né? Raí ou Raí, né? Raí Silva, que Deus vos abençoe. Então assim, às vezes o que te faz maior não tem nada a ver com o que você e eu temos. O que te faz maior é quando as pessoas que vê, aleluia, ou convive contigo. Eu já vi muitas pessoas falar de outras pessoas para mim e aquela pessoa nem sabe que ele já é notícia no meio do povo evangélico. Né? Como assim, pastor? Falou mal? Não. Muito pelo contrário. Chegar aí e dizer, olha, aquele irmão fulano de tal, ou aquela irmã, meu Deus, que maravilha, que pessoa simples. E olha, eles têm condição. Mas é um homem, uma mulher de uma simplicidade tão grande. Porque a simplicidade, você e eu não temos poder. Quando nós somos egoístas, não tem como nós construirmos de maneira nenhuma a simplicidade. A simplicidade vem quando você dá lugar a Deus.
E você passa agora a ver e aplicar a vontade de Deus na tua vida e na minha vida. E assim Deus vai controlando. E todos quanto rodeiam ou te vê a glória de Deus em primeiro lugar na tua vida. E quando vê a glória de Deus, quem tem a glória de Deus tem tudo. As pessoas veem. Não importa a roupa que você está, a bolsa que você tem. Você não tem que humilhar ninguém. Você tem que viver uma vida onde as pessoas... Você não tem que explicar para as pessoas quem você é, se você é bom ou se você é ruim. No dia a dia as pessoas vão ver quão grande é Deus na tua vida. Tome rumo. Não acelere as coisas, mas aqueça você de dentro para fora com a presença de Deus. As pessoas verão que você tem caráter, que você é uma pessoa dedicada às outras pessoas, que você ama o teu próximo de fato, porque tem muita gente falando que ama, mas não ama nada. É um mentiroso. Temos que cuidar com isso. Não é a tua posição, aleluia, que vai te trazer retorno dentro da igreja. Porque o zelador lá fora, a coroa dele pode ser maior que a tua e a minha. Porque ele é simples, fiel, ordeiro, lavado no sangue de Jesus. Ele faz aquela limpeza, mas ele faz pensando na causa do Pai. Ele diz, eu cuido deste banheiro com muito orgulho, porque estou eu sendo útil na casa do Pai. Mas já tem pessoas que nem conversam com o zelador. Com aquele irmãozinho simplesinho, não conversa de jeito nenhum. É um egoísta, porcaria, que está na casa do Pai, fala de amor, fala de não sei o que lá mais, fala de que tem que ter misericórdia, mas ele ou ela não tem. Talvez tenha em cima do púlpito, mas o interessante não é você ter esses atributos todos em cima do púlpito. O interessante é você viver isso no dia a dia. Viver isso distante da igreja. As pessoas veem que a glória de Deus emana na tua vida e na minha vida. Mas é muito pelo contrário. Cada dia mais a gente está vendo algumas pessoas achando que é proprietário de um ministério. Aqui o pastorzão sou eu. Cada dia mais nós estamos vendo a divisão. Vocês sabiam que alguns ministérios estão igual política já faz hora? É que a gente aqui de baixo quase não vê o que acontece lá em cima. Mas é uma divisão, é uma da turma de Pedro, outra da turma de Paulo, e nós somos do povo de Deus, viu? Você não pertence a grupo nenhum, porque todo grupo tem uma anaconda no meio, tem um Acã no meio, como eu vi hoje aqui em um estudo do pastor Osiel. Você não é de grupo, porque todo grupo pode saber ter um Judas ali no meio. Então você tem que ter esse cuidado de não viver em grupo. Cuidado, você vive em família, olha a diferença, família para grupo. Você não existe distinção de pessoas ou exceção de pessoas dentro da igreja, não, somos todos iguais. Mas e o pastor? O que muda na vida do pastor é a responsabilidade, se ele assim tiver ela também, que muitos já não tem mais. Vê a igreja como um bom negócio. Vê a igreja como dele, e não é dele, nem minha e nem dele, nem sua. A igreja é do Senhor. Então se posicione, observe mais, e não dê lugar à arrogância e nem à prepotência na tua vida. Seja uma pessoa do bem. Ame o teu próximo, que isso é uma ordem de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro. Depois vem aí, amar o teu próximo como a ti mesmo. Assim a igreja vai embora, vivendo em uma comunhão fraternal, uns com os outros, vivendo em comunhão, em santidade. Assim a igreja funciona. Mas a maioria das igrejas hoje não é isso que a gente vê. Pastor, mas o senhor gosta de falar de igreja. Eu sou um profeta, né? Profeta que não fala o que a igreja quer.
Eu não estou aqui para concordar com falar o que você quer ouvir, não. Eu estou aqui para falar o que Deus manda. Então, se Deus manda, eu estou falando. Queria eu também, que quem dera, se tivesse aí 1 milhão de pessoas ouvindo, certamente, talvez eu não estaria falando dessa maneira. De repente eu estaria cuidando até mesmo com o que eu falasse. Olha, eu não posso falar isso porque eu vou desagradar 1 milhão de pessoas. Não. Prefiro que esteja 1, 2 ou 3, como a Bíblia diz, que ali eu estarei no meio, do que ter aí um monte de gente e eu encaminhando eles, emburacando eles a ser crente frouxo, crente que não tem intimidade com Deus, crente de receba, pai. Conversa. Você não faz ideia a força que você tem. Você não faz ideia o poder designado por Deus para a sua e para a minha vida. Vai gerar intimidade, deixa de covardia, deixa de ser chorão e começa a aproximar de Deus, que Deus vai se aproximar da tua causa e da tua e da minha situação. É isso que Deus requer da igreja. Uma igreja que esteja alienada aos propósitos dele e não alienada a pessoas, como eu vejo aí. Eu vou lá porque aquele homem profetiza de tudo. Ué, se você colocar o teu joelho lá no quarto, como a Bíblia diz, e falar com fé com Deus, Senhor, tu conheces. Primeiro apresenta as fraquezas tuas, tá? Não chega como bam na frente de Deus, não. Ó, que eu tenho te servido, eu tenho sido fiel, porque Deus sabe de tudo isso. Tu não precisa fazer isso. Quem não lembra do rei Ezequias? Que o profeta Isaías chega nele, não foi? Ou eu estou contando história aqui. E diz, prepara Ezequias, porque tu serás recolhido. E o que ele faz com Deus? Vira para a parede e começa agora a lançar o que ele tinha feito. Pai, eu tenho sido fiel. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo na tua casa. Aí Deus o que é que faz? Deu 15 anos para ele. Mas pastor, o que tem a ver? Deus alongou os dias dele, por próprio mal do povo. Como? É verdade. Nesses 15 anos, ele ficou um rei bobo. Um rei que abriu as portas para tudo. Abriu para a Síria, abriu para a Babilônia. Quem nunca leu isso aí? E nesses 15 anos, nasceu o filho que iria assumir o lugar dele. Presta atenção. Como ouvir Deus, Deus tem sempre a melhor decisão para a vida da gente. Nós é que queremos negociar isso. Deus não precisa ser lembrado de maneira nenhuma que eu sou servo fiel, que você é servo fiel, porque se você é servo fiel, com certeza você tem um tesouro lá no céu. E isso é a Bíblia que nos avisa. Ajuntai um tesouro no céu, quer dizer, se você é fiel, é obediente e leva as coisas de Deus com seriedade, pode ter certeza de uma coisa: nada pode te abalar. Se de repente a cova está pronta para você, Deus entra em combate e diz, aqui não, aqui é minha serva, é meu servo, tem sido fiel, e eu estou vendo ele ali chorando, mas não está me lançando nada no rosto, dizendo, eu construí uma igreja para tu, eu fiz isso, eu fiz isso. Não, Deus tudo ele sabe. Se Ezequiel tivesse virado para a parede e simplesmente chorado, que ninguém quer morrer, Deus com certeza teria dado até mais de 30 anos para ele, ou talvez até mais. A Bíblia diz que se o povo que se arrepende, aleluia, ele volta atrás com desobediente. E Ezequiel, que era servo de Deus, se por aquele que está na desobediência, Deus está disposto a fazer, a lançar até a ele a misericórdia, por que ele não lançaria a Ezequiel? Mas Ezequiel, não, ele vira para a parede, comete um erro que muitos de nós cometemos. Olha, pai, eu tenho sido fiel, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus sabe de tudo que você faz.
Independente da sua situação, seja ela financeira, conjugal, independente, falta de paz, em tudo. Se você hoje adentrar o teu quarto e gerar intimidade com Deus, Deus abortará, Ele vai parar tudo que vem para negativar a tua vida, mas isso provém da tua vontade. Fica aí confiando na vontade de bem e de A, não, porque ninguém justifica ninguém diante de Deus. Quem se justifica, quem pode justificar você é Deus, através do seu esforço, da sua peleja. Não queira se aproximar de Deus pelo poder que o outro tem com Deus. Não, você tem que gerar isso. Essa brasa, por mais pequenininha que ela esteja dentro do teu peito, Deus hoje quer aumentar ela. Assim que você e eu nos posicionarmos indo de encontro com Ele. É isso que nós temos que pensar. Fica por aí como crente coitadinho, não, que você não é coitadinho. A Bíblia diz que nós somos chamados até de menina dos olhos de Deus. Não é assim? Mas tem pessoas que não acreditam nisso. Jó 20, e versículo 6 diz, Jó 20, capítulo 20, e versículo 6. Jó diz, ainda que a sua arrogância atinja os céus, e a sua cabeça toque as nuvens. Não tem jeito, viu? É um versículo que está em Jó. Não tem jeito. Ainda que a nossa cabeça viesse a tocar lá no céu, de tão grande que a gente pensa que é. Não tem jeito. Deus está além disso. Deus, Ele é o princípio. Deus é grande. Ele é tão grande que a gente não faz nem ideia, como o João escreve na ilha de Patmos, que lá no céu o Senhor revelaria, e que vai revelar coisas que nem de longe a gente imagina quão grande é. A imensidão de Deus. E Ele quer te dar um pouquinho disso. Anime, não ligue com quem está te perseguindo. Isso faz parte do rol da vida de todos que servem a Deus. Mas anima e confia, entrega no Senhor toda a tua tristeza, todo o teu vazio, e diz, Pai, preenche essa lacuna no meu peito, completa, porque eu sei que o Senhor é Deus, e que o Senhor tudo vê. Eu acho que está na hora de muitos de nós corrermos aos pés de Deus verdadeiramente, e não dar tributo a outros, atributos que são de Deus. O que pode mudar a tua e a minha situação, creia somente, ainda é Deus. O que pode te manter, aleluia, vivendo nesta terra ainda é Deus. Você pode muito bem executar o hábito, colocar em prática. Ir de encontro a Deus. Não deixa pessoas por aí que se acham. Estou orando pela irmã fulana e agora sim, está nas mãos desse homem. Esse homem quando orar não vai não. Deus requer de você e de mim um certo sacrifício. Gere a tua própria riqueza no céu e se abasteça de alegria e de milagre que só Deus pode fazer pela tua vida. Ele vai te devolver a tua alegria, os prejuízos que você teve, aleluia, por todos esses anos. O sofrimento a qual você passa ou já passou. Talvez deita, não dorme, de tão preocupada ou preocupado. Você nunca tem certeza do seu amanhã. Parece que um dia é pior que o outro. Mas eu te falo que o responsável para a mudança dessa situação na minha e na tua vida é um só. É o posicionamento que eu devo ter diante de Deus. O posicionamento que você deve ter. Você tem que ter uma direção. Não fica dando o que é de Deus aos homens, mas dê a Deus. Aos homens nós temos respeito. Aos homens nós vivemos em paz,
Porque a Bíblia diz assim, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É ou não é isso? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas nem isso está tendo mais fácil. Quem é que você aí confia de chegar e contar tudo que você está preso aí na garganta? Quem? Me mostra um. Eu não confio praticamente em quase ninguém. Ainda existe muitas pessoas de confiança, mas está cada vez mais raro. É uma fofoca, e a Bíblia diz, ó, quão bom, quão suave é, que os irmãos vivam primeiro em união. Mas se os irmãos estão querendo viver em confusão, você não faz parte desse grupo, porque tu és especial, é diferente, você paga o preço. Nada de Deus é de graça, como eu vejo por aí. Vem para cá, irmãos, dá R$100, que aqui você vai ser abençoado. Nada de Deus se compra com dinheiro. Temos que ajudar a obra, sim. Mas nada de Deus nós compramos com dinheiro. Só se compra de um jeito, de joelho. E às vezes nem é dentro de uma igreja, é na tua própria casa. Existe um preço, sim. O nome desse preço é chamado sacrifício. E através do sacrifício, você e eu vamos gerar, aleluia, não uma amizade qualquer. A Bíblia fala que nós iremos gerar intimidade com Deus. Ah, pastor, mas eu sofro tanto. E vai continuar sofrendo. Se você estiver, de uma certa forma, colocando mais fé no homem do que em Deus. Coloque em Deus. Eu devo orar por você, você por mim? Sim. Mas primeiro você tem que levar a Deus. E a Bíblia diz que todas as primícias têm que ser levadas a Ele. Conte mais nada da tua vida para certos crentes fofoqueiros, não. Não é todos, não. Viu? É uma minoria bem chata que tem dentro da igreja, que nunca vai parar. Nunca vai parar de te perturbar. Vai estar sempre te perseguindo. Mas lá do alto não. Aqui mesmo, que a Bíblia diz que Deus habita dentro. Ele está vendo tudo. E vai chegar o dia de Deus te trazer. E todos verão quão grande é Deus na tua vida. Mas sem a aproximação sua, através do seu sacrifício, viu? Se aproximar de Deus. Você não tem aqui na terra, humanamente falando, nenhum representante que pode fazer a diferença na vida tua. Deus não deu esse poder a ninguém. Deu o poder para o intercessor. Olha a diferença. O que é interceder, pastor? É eu orar por você, você orar por mim. É assim. Um intercedendo pela vida do outro. Abençoando. Estou falando abençoando espiritualmente. Não é isso aqui não. Não é dinheiro não. Mas hoje em dia é tão fácil a gente virar as costas e já descer o porrete no outro. Quanta confusão a gente vê dentro da igreja. Então nós estamos simplesmente quebrando o poder da palavra de Deus. Ó, irmãos, ó, quão bom, quão suave é. Que os irmãos vivam em união e não nessa confusão que a gente está vendo. Dá nojo. Mas você vai sobreviver a tudo isso. Ah, mas é só o ano que vem. Não, Deus começa a trabalhar na tua vida a partir do momento que você olhar para Ele e parar de olhar para o tamanho das tuas dificuldades. Seja simples, modesto. Simples não é você ir com o vestido ou a calça mais velha que você tem para a igreja, não. Isso não é simplicidade. Isso é desmantelo mesmo. Vá para a igreja com o melhor que você tem. Quando você vai a uma festa de casamento, quando você vai a um juiz, você vai todo mulambenta ou mulambento, você vai assim? Não vai. Quando você vai à casa de adoração, a casa de oração, que é a casa do Pai, vá com o melhor que você tem. Mas pastor, eu não tenho condição financeira de ter uma roupa. Eu não disse para você ir com a roupa mais fina e mais cara que você tem. Eu disse para você ir com o melhor que você tem. Não vá se comprometer com conta para se equiparar a ninguém, porque se Deus permitiu, aleluia, e se Ele ainda não fez, se Ele permitiu que você ainda não tenha condição,
Ele não é Deus de miséria. E Ele vai um dia, aleluia, te surpreender. Basta você se aproximar dele. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Não te preocupes, mas vá com o seu melhorzinho. Mas pastor, o calçadinho meu já foi colado não sei quantas vezes. Não tem problema não, não tem dificuldade. Vai com Ele, porque Deus sabe o teu limite. Deus sabe o que você tem. Mas você não é um coitadinho e nem uma coitadinha. Levante a tua cabeça, não importa quem te pisou. O importante é que Deus vos ama, que Deus nos ama, que Deus está aí sempre disposto, com as mãos dele estendidas, dizendo: eu ainda sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Vinde a mim, tu que está cansado e oprimido, e eu quero te aliviar. Mas viu que a palavra diz: vinde a mim, não está falando, pastor Zé Carlos, vai por mim, não. Manda o pastor Zé Carlos vir a mim falar por você. Negativo. Ele está dizendo: vinde a mim. É uma obrigatoriedade de cada um de nós. É obrigação de cada um de nós. Deus aplica a palavra, mas muitas vezes a gente não entende ela. Não está falando de intercessor, está falando que o primeiro passo quem dá é você e eu. Deus vai mudar toda essa tua situação a partir do momento em que você vê, aleluia, no meio desses troços tudo, essa cacaiada, tanto sofrimento, dor, perseguição, que você conseguir abrir e ver a glória de Deus, que você olhar para a glória de Deus e não ficar olhando o tamanho das tuas dificuldades. Às vezes as dificuldades que a gente tem somos nós mesmos que geramos, por não dar total confiança a Deus. Amém? É assim que funciona. Livro... Existem aquelas pessoas dentro da igreja que, além de ser com o nariz empinado, e no dia a dia também, ainda são provocadores. Mas onde está escrito isso, pastor? Livro de Isaías 47, versículo 8 diz assim: portanto, ouve isto, agora, ó criatura provocadora e libidinosa. Pastor, Isaías 47, versículo 8. Talvez a sua Bíblia tenha uma fala diferente, né? Que eu estou na... Como é que é o nome dessa Bíblia aqui? Eu estou numa atualizada aqui. Então não estou na João Ferreira de Almeida, não. Que essa aqui eu leio melhor nela, mais fácil. Então aqui, portanto, ouve isto agora, ó criatura provocadora e libidinosa. Tu que te sentas despreocupada e preguiçosa e cogita em tua sensação de segurança. Eu sou a maior das rainhas e além de mim não há mais ninguém. Jamais me verei viúva, nem sofrerei com a morte dos meus filhos. Cuidado com essa tua segurança. Senta despreocupada e preguiçosamente, dizendo: eu vou levar a minha vida assim. Ninguém é melhor que eu, ninguém toca nos meus filhos, ninguém toca em nada meu, porque eu sou... se tocar tem bem, tem que vai chorar por mim. E eu não confio. Maldito o homem que confia em outro homem. O salmista Davi também diz: uns confiam em cavalo, né? Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas ele diz: eu confio no Senhor. Viu? Porque tem aquele crente que diz: no meu grupinho, se mexer, todas as irmãs, uma contra a outra. Todos os irmãos, um contra o outro. E aqui ninguém mexe não. Porque eu sou dessa família tal, que eu estou nessa igreja aqui, só aqui, já tem mais de 20 anos. Se me tirar do setor que eu estou, da liderança das irmãs, nenhuma irmã fica. Sabe quem é você, ô tribulosa? Você é divisão, o nome que se dá para esse tipo de pessoa. Que diz: aqui ninguém toca não, aqui eu estou tranquila porque assim eu estou há mais de 20 anos. Nunca viram esse tipo de crente não? Já vi brabo. E já lidei quando eu pastoreava com duas famílias assim. Me falava todo santo dia: não, aqui os tijolos fui eu que comprei. Até o dia que eu perguntei para eles: vem aqui, vocês querem os tijolos
de volta, vamos derrubar, vocês tiram e leva, porque a Bíblia diz que com essa mão deu, essa aqui não precisa saber. Tem crente que ele dá as coisas para a igreja, ou está ali há muitos anos, ele acha que é proprietário daquele prédio, é proprietário das irmãs, é proprietário dos irmãos. Aqui não, se eu falar ninguém vem, eu já vivi isso na pele. Nós vivemos, né? Uma certa irmãzinha que congregava conosco, ela controlava a igreja. Às vezes passava de 15 dias sem a igreja ir lá. Quando ela vinha todo mundo. Eu falei, ó, tô orando. Você vai com frente, não vou nada. Deus vai mudar essa história aqui. Sabe o que é que Deus fez? Deus trouxe uma outra igreja, que eu dava um ensino na terça-feira. Era, né? Trouxe a igreja batista. Eu não conhecia o povo da igreja batista direito. Tanto que já vi tanto protestante falando mal deles. É que eles usam isso, usam calça, usam mais não sei o que, entendeu? Estamos olhando por fora, né? Isso aí é alma caiada, sabe? É tambor vazio. Nós temos que ver as pessoas por dentro. Temos que pedir a Deus o que emana dessa pessoa, antes de julgarmos as pessoas. E eles foram uma surpresa. Nos cultos de terça-feira, enchia de batista. Era impressionante. Reformei a igreja. Compramos cadeira. Nós fizemos tanta coisa. E não era a igreja em si, praticamente quase ninguém. Eles não dizimavam, eles não ajudavam. A maioria deles. De maldade. E pastor lá não durava, teve pastor que não durou nem 3 meses, porque existia o grupinho que dizia, deixa esse pastor, essa pastora falando sozinho, ou faz do nosso jeito. Mas eu fui em Cuiabá, e lá um profeta disse, tu sabe o que tu é na mão de Deus? Eu falei, não. Ele disse, tu és a minha vassoura naquele lugar, e não vou deixar ninguém ali. E foi de fato, quando eu saí, a igreja original, a que se dizia dona, não estava ali mais, né? Estava todo mundo, mas menos essa turma antiga. Porque Deus, quando Ele entra no nosso cativeiro e diz, aqui eu vou organizar, ninguém vai entrar e dizer não vai não, porque ninguém pode parar o que Deus... Permanecemos fiel, passamos uma luta tremenda lá. Mas saímos debaixo de bênção, de graça. E até então, até hoje, a gente sobrevive daquilo que nós aprendemos lá. Não confia a esse tanto, a esse ponto, que você é o dono da igreja, a dona da igreja, que você não. Daqui a pouco Deus passa, usa alguém como vassoura. Já vi pastor assim, na igreja todo mundo sair, daqui a pouco voltar tudinho. Pastor. Volta tudinho. Sabe por quê? Porque o desobediente, ele não cresce. O que gera divisão dentro da igreja, ele não cresce. Uma hora a conta chega. Então procure fazer o que é certo, obedecer, se convencer de que cada dia você e eu precisamos mais da presença de Deus e vivermos até então em união com aqueles que querem. E aquele que não quer, a Bíblia nos ordena a amar. Ame ele assim mesmo. Nem sempre o que você ama você pode ter dentro de casa também não, viu? Feche as portas para algumas pessoas que gostam de estar querendo saber da vida tua. Peça olhos santos, olhos que... ouvido, viu? Que a partir daí você vai passar a ver quem é quem, viu? Às vezes o que está te atrasando não é nem o inimigo, mas a inveja de algumas pessoas. Nossa, minha irmã, uma vez entrou uma certa pessoa aqui na nossa casa, se eu fosse macumbeiro eu já ia pegar um pé de guiné, comigo ninguém pode, espada de São Jorge e fazer um chá para tomar um banho, entendeu? E chapiscar a minha casa todinha, se eu fosse macumbeiro. Mas como eu não preciso dessas coisas, eu só pedi a Deus misericórdia, Pai. Quando eu falasse aquela pessoa do olho de queimar motor de geladeira, de fazer micro-ondas gelar, entrou na nossa casa, porque eu sentia. Tem uma outra pessoa, alguns anos atrás, eu tinha um aquário.
E entrou uma irmã dentro da nossa casa. E ela olhou para aquele aquário e falou assim: ai, Zé Carlos, me dá esses 2 peixinhos, 2 tubarãozinhos que eu tinha trazido de Goiânia. E eu tinha outros peixes, né? Itu cavalo, tinha vários peixes. E eu disse: eu não posso dar porque é um casalzinho. Ah, meu Deus, eu vi que ela frangiu a testa. O que tem, pastor? O senhor tem... Eu não era pastor ainda. Tem 2. Falei: irmã, se um dia eles... né, eu te dou. Mas eu acabei de chegar com eles. Ah, então me dá outro. Eu falei: não posso, é tudo casalzinho. Foi a irmã sair. Não foi meia hora, meus peixes estavam praticamente tudo morto. Com 1 hora estava tudo. Tem gente com zóio de seca pimenta, mas não é um espírito de inveja. É um espírito. Tem gente que se você não dá, é melhor você dar, porque vai morrer. Pastor, mas é todo mundo? Sim, todos nós. Se darmos lugar, nós nos tornamos isso. Pessoas extremamente invejosas, extremamente negativas. Tem pessoas que não têm, ele não tem o direito. Você não pode dar esse direito, porque são pessoas extremamente negativas, que ainda está no meio do povo de Deus, é chamado de povo de Deus, mas lembre bem o que a palavra diz: no meio do trigo existe quem? O joio. E aonde é que está o joio? No meio da igreja. Pessoas extremamente invejosas, que não quer que você seja feliz. Então analise melhor com quem você anda. Fecha. Ah, pastor, mas eu vou fechar a porta na... Não, mas tem muitos anos. Mas às vezes a gente não faz ideia quem é que está entrando dentro da casa nossa. Fábio Almeida, paz do Senhor, pastor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Pastor José Carlos, seja bem-vindo. Já estamos terminando. Vamos para o último versículo. Ezequiel 31:10, não vou aprofundar muito não. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como ele se desenvolveu e se tornou tão alto, entendendo o seu topo, acima das espessas folhagens, e observando a maneira como seu coração se ensoberbeceu por causa do seu porte e altura. Não pensa que o seu dinheiro, nada disso. Deus conhece, como essa palavra diz. Deus conhece o meu e o seu, o quê? Coração. Não dê lugar, irmãos, à tristeza. Se contente com o que você tem. Sabe quando é que Deus começa a operar? É quando você se alegra com o que você tem. Eu tenho uma estradinha aqui. Tem dia que eu fico em volta dela e digo: ô Senhor, glória a Deus. Tem a Highlander, uma motinha velha, que a gente tem ela há muitos anos. Nós viajamos muito nela. Tem dia que eu olho para ela, podia vender essa sucata. Mas tem uma coisa nela que é além de uma moto. Como assim, pastor? A glória de Deus está ali? Não, a glória de Deus, ela está na minha e na tua vida, não é no carro, não. Mas a Bíblia diz que bendito é tudo que é teu. Você é bendito. Você é cuidado 24 horas por Deus. Então as suas coisas em si também fazem parte de um legado de Deus. Não que da minha moto tem glória, não. Aquilo lá não passa de um motor e um monte de ferro. Mas o Senhor o protege, livra você de acidente, livra de tanta coisa. Tem lá aquela maquinazinha de lavar velha, e você vai na casa da vizinha, vê aquela modernona, não queira aquela. Porque o que Deus tem para você pode ser até melhor que aquela outra. Ao contrário de sentir inveja, ou querer brigar com o marido, né? Poxa, nós estamos aí há tantos anos com essa máquina velha de lavar. Muito pelo contrário, você vai abençoar quem? A máquina que ela ganhou. E dizer: Senhor, que o Senhor continue, mas de coração, sem falsidade, viu? Que o Senhor continue acrescentando coisas e coisas na vida da tua serva, minha amiga. Estou feliz juntamente com ela. É assim que o crente se comporta. Não é ir para casa comer nas unhas, porque que ela pode e eu não posso. Irmãos, tome vergonha.
Pare com isso. O que você não tem hoje, você pode ter amanhã. Basta você ser abençoador. Há um ditado que diz: é dando que se recebe. E de Deus também, se aproximando de Deus, que Deus derrama as bênçãos na vida da gente, em todos os setores da nossa vida. Mas não tenha inveja se o outro comprou um carro ou você não. Você não tem hoje, mas você sabe o que Deus escreveu para a tua vida amanhã? Sabe? Não sabe não, né? Porque Deus não permitiu isso a ninguém. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Somente Deus. Ele tem o melhor para a tua vida. Tem uma noite hoje diferenciada, viu? Vá dormir em paz. Ah, pastor, e as dificuldades? Deixa lá fora. Quem sabe você acorda amanhã e essa dificuldade foi embora. É mistério. Deus sabe por que eu estou falando isso. Tudo tem hora para acabar. Quando você se aproxima verdadeiramente de Deus. Amém? Vamos orar e vamos embora. E já vai dar 8 horas, né? Hoje eu vou diminuir um pouco. Amanhã não tem trabalho, só segunda-feira, viu? Eu acho que nem domingo, mas vamos orar uns pelos outros e confiando. Ah, Senhor, será que segunda-feira Deus muda? Não, Deus muda a partir de agora. Ele não é o Deus de ontem, não. Ele é o Deus de agora. Ele pode sim restabelecer tudo quanto você pensa que perdeu. Viu? O Senhor te levantará do meio das cinzas e tu darás frutos e mais frutos. Viu? Deus sabe porque muitas vezes Ele nos leva a algumas dificuldades. A dificuldade nem sempre é para te matar. Às vezes a dificuldade é para te acordar e saber que tu és uma atalaia nas mãos de Deus e que Deus tem muito ainda a fazer na tua vida. Talvez tenha um povo aí aplaudindo, dizendo ela ou ele não vai conseguir. Conversa, quem dá a última palavra ainda é Deus, amém? Olha eu aqui hoje. Eu não era para estar aqui. Muitas vezes tentaram me matar, como aí muitos de vocês sabem. Eu tenho 2 tiros na cabeça, tenho um monte de tiro aqui pelo meio do corpo, mas eu estou aqui. Ah, porque você é um cabeça dura, que você é isso. Não! Estava escrito esse dia. E na sua vida também está escrito coisas boas. Tem coisas, tem prova também. Não vamos ficar aqui só, receba não, que não é assim não. Mas tudo de Deus, há um... Parece não, é realidade. Deus sempre vos testa antes se você está apto a receber dele coisas novas que ele tem preparado para nossas vidas. Amém? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso, rico em misericórdia, dono de tudo quanto nós conhecemos e além do que nós não conhecemos, digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Mais uma vez, Pai, convoco o Senhor a estar perante das nossas lutas, que o Senhor possa nos conduzir, nos orientar e colocar todos os dias, Pai, cada vez mais a Tua presença nas nossas vidas. Perdoa todas as nossas falhas, somos falhos e assim, Pai, nós nos comprometemos a todos os dias a melhorar a nós mesmos, buscando a Tua verdadeira palavra e a Tua vontade. Adentra dentro das nossas causas, na saúde, na tristeza, no vazio, às vezes na perseguição. O Senhor é o nosso escudo broquel e em Ti nós confiamos, Pai. Revela aquilo que está oculto, porque só o Senhor pode fazer isso. Tem misericórdia daqueles que nos perseguem, Pai. Tem misericórdia deles ou delas, que o Senhor possa, papai, desenvolver nas nossas vidas cada dia mais o compromisso de olhar para o Senhor e não para as adversidades, porque isso faz parte, mas nós seremos mais que vencedor, porque a nossa força vem do Senhor. Sou grato ao Senhor pela presença do Espírito Santo, que está no nosso meio, nos orientando todos os dias com relação ao teu querer e à tua vontade. Tu és Deus de ontem, de hoje e de sempre na nossa vida. Tu é a nossa alegria, a nossa paz. Mesmo, Pai, que as pessoas vejam, ou nós mesmos, vejam em volta nada, mas se olharmos para frente,
O nosso tudo continua adiante marchando e nos dando força. Tu és, Pai, a maior coisa da nossa vida, o maior presente designado pelo próprio Senhor a nos abençoar, a nos orientar e até mesmo nos cobrar quando necessário. Deus, apresenta a vida da irmã Josefa, onde ela estiver, lá no Nordeste, onde ela mora, alguns dos seus filhos, seu esposo, que o Senhor contemple e traga para essa família cada vez mais alegria, que o Senhor cresça e aumente, para que as pessoas vejam quão grande o Senhor é nesta família. Deus, apresenta a vida do Júnior Passamai e da Kelly, e aquele presente que está vindo aí. Que o Senhor possa, Pai, contemplar e dar ao Júnior noites de paz e de alegria, porque o Senhor está no controle de tudo. E a Bíblia diz, ai de quem? Então, meu Deus, que o teu servo não se preocupe, que aquele não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. E tu sabes o que eu estou falando aqui hoje. Que o Senhor continue, Pai, abençoando ricamente essas vidas. Deus, também nesta noite, Pai Todo-Poderoso, apresenta a vida do Diadema, seus filhos, sua esposa e tudo quanto, Pai, o Senhor puder fazer pela vida do Diadema, aproximando, Pai, a tua vontade, dando livramento naquilo que parece ser impossível, o Senhor é possível de fazer. E nós cremos, Pai, fielmente que o Senhor é possível de fazer. Nesta noite também glorificamos a Deus pela vida do Vitorino, da irmã Raiz Silva, todos os demais que estão aí. Que o Senhor venha, meu Deus, contemplar o sofrimento, a alegria, e que o Senhor continue fazendo notório, em nome de Jesus, a tua vontade na vida de cada um. Abençoa o pastor Cidercino, pastora Maria, a irmã Joana, onde eles estiverem. Que o Senhor possa, Pai, ser maior todos os dias, e que eles possam te representar nessa terra como uma família abençoada e orientada pelo Senhor. Deus, também nesta noite, eu creio na tua misericórdia, no teu poder e na tua direção. Deus, nós cremos, e o possível só o Senhor pode fazer. Abençoa a vida do pastor Gilmar, aonde ele estiver. Abençoa ricamente, Pai, esta família, pastor Gilmar, missionária Cida Lima, aonde eles estiverem. Eles moram no estado do Piauí, eu nunca os vi, mas o Senhor conhece eles de dentro para fora. O importante é isso, que faz parte de um povo ordeiro em especial, que mora em outros estados, mas estão aqui dando lugar à tua vontade, não a mim, Pai. Estão aqui, Pai, exaltando o teu nome e fazendo a tua vontade. Livra-os de tudo que o inimigo tem arquitetado, porque eu sei que o Senhor é o nosso escudo broquel, e todos que estão aqui, Deus, visita a saúde do meu amigo Valdivino, lá no Progresso, a saúde dos filhos, a dele, e que o Senhor dê dias longos para o teu servo aqui nesta terra, segundo o teu querer, Pai, é o que nós estamos pedindo. Se o Senhor assim decidir, o que o Senhor decidir está decidido, porque tudo é na tua hora e não na minha, e nem na nossa hora. Deus, apresenta a vida da Anne, da Samira, do meu casamento, a minha esposa, é o nosso chamado, e tudo que nós temos está nas tuas mãos. E o Senhor é a nossa segurança verdadeira. Assegure-se também, Pai, a todos que estão ouvindo, que ainda verão este trabalho de hoje, que possam ser mais uma peça encaixada em cada coração, confiar somente no Senhor e levar todas as nossas agruras e dores e sofrimentos a apresentar ao Senhor, porque o Senhor sabe ao melhor a ser feito na vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos dizem amém. Que Deus vos abençoe. E até segunda-feira. A todos vocês que estão aí por dentro ou por fora, tem os que falam por dentro, é aquelas pessoas que assistem e batem no vídeo, né? E tem muitas pessoas que estão por fora. Ah, pastor, não, tudo bem. Que Deus te abençoe. Eu não estou aqui procurando quantidade, não. Eu estou procurando um povo que ainda dá ouvido à vontade de Deus. Viu?
Não é a minha vontade aqui. É a vontade de Deus. A vontade dele. Dá lugar e você vai ver quão saudável é nós vivermos fazendo, praticando a vontade de Deus. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém?